E aí, terceiro B, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou começar a explicar para vocês um conteúdo novo, tá? Claro que para esse conteúdo será necessário pré-requisitos dos conteúdos que vocês viram não só esse ano, e também uma coisinha chamada tangente, que vocês viram no segundo ano. Então o conteúdo é esse aqui, ó, tá? Inclinação de uma reta e coeficiente angular. Bom, a reta, a gente vai analisar aqui 4 situações, tá? 4 posições relativas que a reta pode ter. Inclinada desta forma, inclinada desta forma, e mais 2 que eu vou fazer aqui daqui a pouco, tá? Bom, para isso, a gente vai estudar a questão da inclinação da reta, mas isto será sempre em relação ao eixo X, ou seja, o eixo das abscissas. Quando a reta estiver assim, significa que este ângulo, tá, que eu estou chamando de alfa, né? Até coloquei aqui, ó, alfa é a medida do ângulo no eixo X, e para a reta R no sentido anti-horário, tá? Anti-horário, eu vou explicar o que chegar aqui, tá bom? Mas só lembrando, vocês no segundo ano, quando estudamos trigonometria, ciclo trigonométrico, a gente analisava as coisas no sentido anti-horário. Então vai ser a mesma coisa aqui, tá bom? Enfim, quando a reta estiver assim, eu vou dizer que o ângulo ele é maior do que 0 grau e menor do que 90 graus. 90 graus é isso aqui, certo? Perpendicular a x, então 90 graus é isso. Então esse ângulo aqui, ele é menor do que 90 e maior do que 0, tá? A outra situação é quando a reta estiver inclinada desta maneira, ou seja, o meu ângulo, que eu também estou chamando de alfa. O que é alfa, professor? É um ângulo qualquer aí, tá bom? O que importa é você entender que ele é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, tá? Outros dois casos que nós precisamos ver são esses aqui, ó. Deixa eu ajeitar a folhinha. Acho que dá para entender. Quando a minha reta for paralela ao eixo X, eu vou dizer que o ângulo alfa é igual a 0 grau, né? Por quê? Ela não ficou nem assim, né? Ou seja, o primeiro caso que eu expliquei e o segundo caso que eu expliquei. Então, se ela for paralela, ela vai ser 0 grau, ou seja, ela não obteve inclinação, beleza? O outro caso é quando a reta for assim. Quando a reta estiver nesta posição em relação ao eixo X, meu ângulo aqui, ó, meu ângulo alfa, vai ser exatamente igual a 90 graus, certo? Então são esses 4 casos. A reta é inclinada desta maneira, maior do que 0, menor do que 90 graus. Desta maneira, maior do que 90, menor do que 180. Desta maneira, paralela ao eixo X, eu vou dizer que a inclinação dela é de 0 grau, ou seja, não tem inclinação. E quando ela estiver perpendicular ao eixo X, eu vou dizer que o ângulo formado é de 90 graus. Então isso daqui representa as 4, certo, posições relativas da inclinação da reta. Agora voltando aqui, ó, o coeficiente angular é esse carinha aqui, ó. É o que eu estou chamando de alfa, tá? Esse é o meu coeficiente angular. Então,
nós temos 4 casos aqui. Vou começar falando desse que eu acho que é o mais simples. O coeficiente angular, ele vai ser um número, eu vou chamar de m. Esse número m, ele vai pertencer aos números reais, tá? E como que eu vou obter esse número m? Ele vai ser igual a tangente do meu ângulo alfa, tá? Então, para eu descobrir qual o valor do meu coeficiente angular aqui, vai depender da tangente, tá? Bom, pegando esse primeiro caso aqui, ó. O meu ângulo alfa é igual a zero. Então, com base nesta formulinha, alfa igual 0 grau. Então, tangente, eu estou falando da tangente de alfa. Se eu estou dizendo que alfa é igual a 0 grau, tangente de 0 grau é igual a zero, certo? Então, o meu número real, m, quando a minha reta for paralela ao eixo x, jogando na tangente de 0 grau, vai ser 0, beleza? Vamos ver se tem um espaço aqui, acho que tem. Agora, quando a minha reta estiver nessa posição, o ângulo maior do que zero, menor do que 90 graus, eu vou dizer, deixa eu colocar mais para cá, tô com medo de cair a minha câmera. Eu vou dizer que a tangente de alfa vai ser maior do que zero. Quando a tangente de alfa for maior do que zero, significa que o meu número real, m, também será maior do que zero. Ou seja, o meu número real será positivo. O outro caso, aqui, quando a minha reta estiver nessa posição, ou seja, alfa maior do que 90 e menor do que 180 graus, eu vou dizer que a tangente do ângulo alfa vai ser menor do que zero. Se a tangente de alfa é menor do que zero, significa que o meu número real m será negativo, ou seja, será menor do que zero. Tanto isso quanto isso, vocês precisam estudar para tentar memorizar, tá? E tem um último caso aqui, ó. Quando o meu ângulo alfa for exatamente igual a 90 graus. Nós estudamos trigonometria no segundo ano e vimos que não existe, tá? Não é definido a tangente para 90 graus. Então, neste caso, eu não posso fazer isso, nem isso daqui, tá? Então, tangente de alfa não é definida. Certo? Então aqui expliquei para vocês os 4 casos da inclinação de uma reta e o coeficiente angular. Beleza? E aí eu vou fazer o próximo vídeo explicando como que nós vamos calcular o coeficiente angular.